Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro dos Salmos. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Amém? Meus amados irmãos, o livro dos Salmos era o inário de Israel. Esse salmo de número 126 é um dos salmos chamados de Salmo de Peregrinações ou Salmos dos Degraus. Enquanto os peregrinos agora vinham de todas as partes daquele mundo antigo, indo até Jerusalém para participarem das festas, eles iam pelas ruas empoeiradas que davam para a Jerusalém antiga, e eles iam louvando a Deus pelo caminho. Pelo caminho eles iam adorando ao nome do Senhor Jesus. E dentre esses cânticos estava também esse salmo de número 126, aonde eles agora traziam a lembrança de, com uma forma tão grandiosa e poderosa, Deus deu a eles a libertação diante do cativeiro babilônico. Esse salmo de número 126 é um salmo que não tem uma autoria definida, porém existe ainda uma corrente de pensamento que afirma que teria sido escrito pelo rei Davi. Esse salmo também está entre os 10 salmos mais lidos pelos crentes ao redor do mundo, por ser um salmo que traz agora uma mensagem extremamente poderosa para cada um de nós. Esse salmo é escrito justamente após o cativeiro babilônico de 70 anos. Deus sempre teve como objetivo ter para si um povo peculiar. Deus sempre teve como objetivo ter um povo separado para si. Deus agora determina como esse povo deveria se comportar, o modo como esse povo deveria se vestir, o que esse povo deveria comer. Tudo isso Deus agora dava orientações para que esse povo pudesse viver melhor e se diferenciar dentre os outros povos do mundo. Deus orienta a esse povo que não enveredassem pelo caminho da idolatria, que não andassem após outros deuses, porque somente Ele, o Senhor, era o Deus verdadeiro. Deus havia orientado o povo: não se misturem com povos estranhos, não contraiam relacionamentos com mulheres que não são do povo. Porém, os anos se passam, e o povo agora começa a se afastar daquilo que Deus havia proposto para eles seguirem. O tempo passa e o povo agora começa pouco a pouco a esquecer das orientações que Deus havia dado a cada um deles. Por conta dessa desobediência, Deus agora permite que o povo seja levado cativo para a Babilônia. E aqui a gente consegue tirar uma das primeiras lições observando essa história.
Existem situações na nossa vida que muitas das vezes não era desejo de Deus que a gente enfrentasse aquele problema, muito menos é ação do nosso adversário para nós enfrentarmos determinadas situações. Todavia, precisamos ter maturidade espiritual suficiente para compreender que existem situações difíceis na nossa vida que são ocasionadas pelas nossas próprias decisões. Deus agora orienta o caminho que o homem deve seguir. Deus agora orienta como o homem deve se comportar. Porém, esse homem agora vai seguindo para caminho que aos seus olhos parecem direito. Mas a Bíblia Sagrada nos alerta que o final destes caminhos é caminho de morte. Deus sempre orientou o homem para que ele vivesse da melhor maneira possível. Mas o homem procurou muitas invenções, procurou muitos caminhos que não eram aquele que Deus havia estabelecido para que ele seguisse. Mas nós servimos a um Deus tão misericordioso, que mesmo o povo tendo desobedecido, mesmo o povo tendo transgredido aquelas orientações que Deus havia dado, Deus tendo permitido que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, Ele agora levanta profetas para dizer: olha, vocês vão para o cativeiro, vocês vão passar por esse processo doloroso, todavia esse processo não será para sempre. Existe um tempo que vocês vão passar aí, mas vai ter um momento de vocês retornarem para casa. Vai chegar o momento que esse cativeiro terá um fim. Dentre esses profetas é levantado o profeta Jeremias. E Daniel, escrevendo o seu livro, ele vai dizer que ele entende, através dos escritos de Jeremias, que aquele sofrimento teria uma duração de 70 anos. O retorno do cativeiro era sonhado por todos aqueles que estavam vivenciando aquele momento histórico. Todos agora almejavam o dia e almejavam ver a forma com a qual Deus os restituiria ao seu lugar de origem. Os anos vão se passando. Aqueles que chegaram com 20 anos no cativeiro, 30 anos se passam, já estão com 50 anos e nada acontece. Mais 10 anos se passam, 20 anos, 30, 40, até que se cumprisse os 70 anos que Deus havia estabelecido. Haviam pessoas que haviam passado a vida inteira naquele cativeiro. Tiveram pessoas que nasceram no cativeiro e não sabiam ainda o que eram ser livres. E enquanto eles estão naquele sofrimento, o Salmo 137 revela para nós que aqueles homens chegavam e diziam: cante para nós um dos cânticos de Sião. Cante para nós aqueles belos hinos que vocês entoavam quando vocês estavam em Sião. E eles agora, entristecidos, olhavam para aquelas pessoas e diziam: como nós cantaremos estando nós em terra estranha? Como é que nós vamos agora ter alegria para louvar, se nós agora estamos vivendo esse período tão difícil da nossa história? Eu não sei o que é que você está esperando da parte de Deus, nem muito menos imagino por quanto tempo você está esperando, mas Deus diz para você nesta noite: eu estou renovando a promessa. Eu estou renovando a promessa, e o que há de vir virá e não tardará. Ainda que olhem para você e queiram até desdenhar e dizer: olha, eu quero ver você cantar agora.
Agora eu quero ver você exaltar ao nome desse Deus. Não hesite, mesmo estando em sofrimento, comece a louvar, comece a adorar, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Faça 10, 20, 30, 70 anos, como aconteceu com Israel, mas quando chegar o tempo, não passa um segundo a mais. Ele faz o extraordinário para fazer cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. Ele vai dizer que Ele é fiel, Ele vela pela sua palavra para cumprir. O Deus que prometeu, Ele é fiel a cada um de nós. Nós precisamos olhar para o exemplo do profeta Daniel. Daniel é um desses que é levado cativo. E eu imagino como seria o pensamento de Daniel. Havia uma cultura muito forte naquele tempo, aonde agora os mais velhos, o pai de família, se reunia com seus filhos, e agora começava a contar as histórias maravilhosas do que Deus já havia operado no meio do povo. É por isso que até hoje o povo de Israel é um povo muito apegado às suas raízes e à sua história. O povo de Israel não precisa buscar heróis fora da sua nação, porque dentro da nação tem grandes homens e mulheres de Deus que foram usados de maneira extraordinária. E aquele jovem Daniel, não somente ele, mas também os outros, agora ouviam de seus pais os relatos maravilhosos dos grandes heróis que havia na história de Israel. Eles contavam histórias de homem como Moisés, olhavam para os filhos e diziam: meu filho, no seu sangue, nas suas veias, corre sangue de homens notáveis como Moisés. Um homem tão íntimo de Deus, que Deus disse que falava com ele face a face, como se fosse um amigo. Eles chegavam para os filhos pequenos e diziam: olha, nas suas veias corre sangue de homens como Josué, que Deus agora deu a ele muitas vitórias contra os nossos inimigos. Dentro das suas veias, meu filho, corre sangue de homens como Jacó, que teve a ousadia de se agarrar com o anjo e não soltá-lo até que ele o abençoasse. Dentro das suas veias corre sangue de homens notáveis como Elias, que orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Homens que como Elias, que quando ele orou também, Deus agora fez descer fogo do céu. O fogo consumiu o holocausto, consumiu o animal, consumiu a lenha, consumiu a água, consumiu tudo que estava lá. E aquelas crianças cresciam deslumbrados com o poder do Deus a quem eles serviam. Porém, chegam à sua juventude, sua adolescência, e o que eles veem? O templo do Senhor vandalizado. O povo agora que servia a esse Deus tão forte, sendo levados como escravos por um povo pagão. Poderia ele olhar para tudo isso e dizer: não, aquelas histórias talvez não fossem reais, porque agora eu estou vendo o templo desse Deus que eu aprendi que Ele é todo poderoso, que eu estou vendo o templo desse Deus que Ele abriu o mar vermelho, sendo agora saqueados por povos pagãos. Mas ao contrário disso, em nenhum momento ele hesitou a crença no Deus verdadeiro. Mesmo em terra estranha, ele bate no peito e diz: eu escolho não me contaminar. Mesmo em meio a uma sociedade completamente pagã, ele propõe firmemente no seu coração não se contaminar.
quem você é na provação muda completamente a sua história. Apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar talvez até da vergonha, não se esqueça, o Deus a quem você serve, Ele continua fiel. Ele nunca perdeu o controle da história, Ele nunca é pego de surpresa, mas Ele sabe exatamente aquilo que vai acontecer a mim e a você. Precisamos preservar o nosso coração em pureza e santidade. E como o povo de Israel, nunca deixar de sonhar com o dia que nós seremos livres. Com o dia que Deus nos arrancará do cativeiro. Com o dia que Deus agora nos livrará do sofrimento que nos aflige hoje. Sonhar é justamente ter esperança. E a nossa esperança tem um nome, chama-se Jesus. A nossa esperança, ela tem nome. O mundo lá fora pode até estar desesperançado, pode até agora perder a noção da realidade, mas aquele que serve a Deus, ele tem o seu olhar mais distante, ele tem o seu olhar mais adiante, ele tem uma visão aguçada, ele está na prova, mas ele já está vendo o dia que Deus abrirá as portas do cativeiro e nos tirará de volta para o nosso lar, para o nosso lugar de origem. Nós precisamos sonhar assim como José sonhou. Mesmo estando na prisão, não deixou de sonhar, e os sonhos trouxeram para ele respostas para o seu sofrimento. Nós precisamos saber que quando nós semeamos em lágrimas, Deus agora promete que com alegria nós iremos colher os nossos frutos. Mesmo em lágrimas, mesmo na dor, no sofrimento, jamais deixe de sonhar, porque o sofrimento não é o fim, é apenas o pavimento até a vitória que lhe aguarda no final da sua jornada. Sofrimento não é o fim na vida de crente que é fiel, porque o próprio Jesus liberou uma palavra de ordem para cada um de nós. Ele, olhando para o futuro, ele disse: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus tem o melhor para aqueles que são fiéis. A gente olhando a grosso modo, apesar de Daniel ali não ter culpa, não ser ele aquele que se afastou daquele que era o plano de Deus, mas sim os seus ancestrais, ele mesmo assim vai para o cativeiro, e ele se coloca na mesma condição que os demais. Quando ele vai fazer a oração no capítulo 9, ele vai dizer que confessou ao Senhor e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, para com aqueles que guardam os seus mandamentos. E ele vai dizer: temos pecado e cometido iniquidades. Nós, Senhor, procedemos perversamente. Foi nós que fomos rebeldes, fomos nós que nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós, Senhor, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que o Senhor usou para falar em teu nome com os nossos reis, com os nossos príncipes, com os nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel se coloca ali na mesma condição que os outros e diz: Senhor, foi a gente que errou. Senhor, a gente reconhece que não é culpa tua, a gente está nesse cativeiro, mas fomos nós que não demos ouvidos às tuas orientações.
Ele nunca deixa de adorar e de orar, mesmo em meio ao cativeiro. Sempre estava ali buscando reconhecer que verdadeiramente Deus poderia os livrar daquela circunstância. Enfrentar lutas e tribulações não é fácil. Ninguém fica satisfeito enfrentando lutas, mas nós precisamos entender que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena se manter fiel a Deus. Jamais perca a sua esperança. Jamais perca a sua fé, porque a promessa de liberdade está de pé. A promessa de liberdade está de pé. E aquele que prometeu, Tiago escrevendo a sua carta, nos garante que nele não há mudança, nem sombra nenhuma de variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele eternamente será esse Deus bondoso e misericordioso na nossa vida. Jesus está prestes a voltar, apesar da luta, apesar das tribulações, apesar da corrupção do mundo. A promessa está de pé, que Ele virá levar o seu povo, um povo separado, um povo zeloso, um povo de boas obras, para devolver a eles, não um solo terreno, mas as mansões celestiais, que aguarda todos os fiéis. Esse é o melhor lugar. O povo agora, no Salmo 126, está celebrando a maneira esplêndida com a qual Deus os conduziu à libertação. Por volta do ano 539 a.C., Ciro, o persa, com os seus engenheiros, consegue agora desviar o curso do rio Eufrates, invade e domina a poderosa Babilônia. O povo de Israel, conta a história, chega até ele, para que alcançassem ali a sua libertação. Mas Ciro vai dizer: eu não posso libertar vocês. Vocês são despojos de batalha, eu conquistei. Vocês já eram conquistas dos babilônicos. E a história conta que eles voltam tristes para casa. Retornam tristes. Porém, um homem, um ancião, agora vai e pega um rolo sagrado, que estava já carcomido pelo tempo, envelhecido, porque não era organizado e simples de carregar como nós conhecemos hoje. Ele pega aleatoriamente um daqueles rolos, e quando ele abre aquele rolo, era o rolo da profecia do profeta Isaías. Aquilo que hoje está registrado para nós como capítulo 44. E ele está escrito lá, que te diz de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Eles pegam aquele rolo e levam para Ciro. Ele olha aquele documento já destruído e envelhecido pelo tempo. Ele olha aquele nome ali e ele fica assustado. Porém, o susto dele é maior quando ele vai ver lá no cantinho embaixo a datação daquele escrito. 200 anos antes. 200 anos antes de Ciro nascer, Deus já usava a boca do profeta Isaías para dizer: a libertação do povo virá por meio de um homem, e eu sei qual é o nome dele. O nome dele é Ciro, e ele vai fazer o que eu determinar que ele faça. Ciro pega aquele rolo, leva para os seus estudiosos, e eles vão analisar se aquele rolo realmente é verdadeiro.
E a resposta chega até Ciro. É autêntico, é real. O Deus desse povo já sabia o seu nome, Ciro, muito antes dos seus pais nascerem, antes dos seus avós nascerem, Ciro. Esse Deus desse povo já sabia o seu nome. Ciro não hesita, não pensa duas vezes. Ele diz: vocês podem ir embora, e tem uma coisa: vocês não vão sair de mãos abanando. Vocês vão levar ouro, vocês vão levar prata, vocês vão levar animais. E o povo agora começa a olhar um para o outro, e talvez dizendo aqui: me belisque aqui para ver se eu estou sonhando, me belisque aqui para ver se é verdade isso que está acontecendo. E as outras nações que também estavam cativas começavam a olhar para o povo saindo e diziam: rapaz, grandes coisas fez o Senhor a este povo, grandes coisas fez o Senhor a eles, e é por isso que eles estão alegres. O povo de Deus, com o coração cheio, que estavam já loucos para cantar, respondem de volta: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que o nosso coração está cheio de alegria, está cheio de júbilo. O Deus que prometeu cumpriu a sua promessa, e hoje nós estamos regressando para o lar de posse de vitória. Nós estamos regressando para a nossa casa mais uma vez, para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, se tivéssemos sido obedientes. Então ele sai de lá como quem estivesse sonhando. Às vezes o sofrimento é tão grande na nossa vida, que quando a resposta de Deus chegar, a gente vai precisar olhar direitinho: rapaz, será que isso está acontecendo comigo mesmo? Será que é verdade isso que está acontecendo? Porque é de maneira extraordinária que Deus age na nossa vida. E tem uma coisa, guarde essa palavra no seu coração: quando a vitória chegar, a palavra que você vai dizer é esta: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. O grandes coisas fez o Senhor na nossa vida. E ele continua dizendo: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou como as torrentes do Neguebe, conforme esteja na sua versão bíblica. O deserto que estava sem vida, quando as águas das montanhas desciam, traziam vida para aquele deserto. De igual modo, o bálsamo de Deus vai vir sobre a nossa vida e trará vida para aquilo que estava seco. Para aquele sofrimento terá um fim, e o seu rosto voltará a ter aquele semblante de alegria que você tinha em outros tempos. Você vai poder andar radiante de alegria, e muitos não irão entender, nem compreender o que está acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu no meio da estrada da vida. Talvez seja um filho que está afastado, talvez alguém que você perdeu para o mundo, mas Deus está dizendo que Ele trará de volta para o lar. Ele trará de volta para casa aquilo que o vento do deserto levou, aquilo que a sequidão do deserto matou. Ele vai trazer de volta a vida. Deus irá restaurar. O início do cativeiro aconteceu em meio a lágrimas amargas, mas essas lágrimas produziram sementes. Essas sementes produziram frutos, e esses frutos produziram colheita, e essa colheita produziu alegria na vida daquele povo.
porque para Deus não precisa de muita coisa. É lindo quando Jó escreve, capítulo 14, versículo 7 em diante, porque há esperança para a árvore se for cortada, ela ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, aqui é o poder de Deus. Ao cheiro das águas, ela irá brotar como uma planta nova. Não precisa nem vir uma chuva boa como essa que teve hoje. Para o Deus que nós servimos, só precisa do cheiro das águas para Ele fazer o milagre acontecer na nossa vida. Talvez agora até você não entenda, mas continue semeando, pois o dia da colheita irá chegar. Deus trouxe o povo de volta para o cativeiro, de volta do cativeiro para a sua terra. E hoje, Deus convida você a retornar para a casa do Pai. Você que por algum motivo saiu, se afastou dos caminhos do Senhor, ou você que ainda nunca teve a oportunidade de receber esse amor tão maravilhoso desse Pai que cuida dos filhos, mesmo no meio do sofrimento, Ele faz um convite especial para você nesta noite. Venha como você está. Não precisa esperar melhorar, não precisa esperar nada. Venha como está. O Pai amoroso, que liberta o seu povo do cativeiro, está dando esta oportunidade maravilhosa para você. Venha a Cristo. Venha receber o amor do Pai. Venha receber as promessas de vida eterna que o Pai dá aos seus filhos. Venha receber esse abraço que faz tempo que você não recebe. O Pai amoroso está aqui e te chama. Venha a Cristo. Venha enquanto é tempo. Esse mundo não tem nada para oferecer. É alegria momentânea. Passou aquela alegria ali, já era. Você coloca a cabeça no seu travesseiro e tem dificuldades para dormir. Mas o bom pastor, aquele que se importa com uma única ovelha que está perdida, ele lhe chama nesta noite e diz: filha minha, venha. Filho meu, venha, porque eu estou de braços abertos para te receber. Eu quero fazer cumprir em você todas estas maravilhosas promessas de salvação e de regresso para uma terra, não como o povo de Israel, que foi uma terra aqui mesmo, mas o regresso que Ele tem para mim e para você é um lugar onde não haverá mais noite, é um lugar onde não haverá mais clamor, é uma terra onde não haverá mais dor, aonde o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele chama você para que você se habilite a entrar nessa mansão maravilhosa. Tem alguém em nosso meio que deseja nesta noite tomar essa decisão de regressar para o lar? Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se não tem, que Deus abençoe e conceda outra oportunidade. Eu agradeço a minha, em nome de Jesus.